Olá, meus queridos alunos e minhas queridíssimas alunas, nós estamos partindo aqui para mais um bloco, nesse nosso dia de mega revisão, reta final, assim como quiser bem entendê-lo. E nós vamos ter um encontro aqui rápido, pontual e duradouro sobre pelo menos uma das questões que eu acredito que vai ser objeto de questionamento na sua prova. Eu sempre aposto nisso, né? Nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente sempre teve, historicamente, duas questões. Uma sempre será ou sempre foi basicamente um dos temas que eu vou apresentar agora, e a outra é muito mais sobre medida socioeducativa e medida protetiva. Bem, o grande objetivo aqui não é falar sobre as medidas protetivas e as medidas socioeducativas, essa é uma temática que também tem frente bastante forte nas questões correlacionadas no direito penal, então a gente sabe que as medidas protetivas são aplicadas para as crianças, as medidas socioeducativas aos adolescentes, esse é um primeiro ponto interessante. E quero dizer para vocês que as medidas protetivas serão colocadas aqui para nós de uma forma bem mais clara quando digo para vocês, sem medo de errar, que ela é mais direcionada para os familiares, né? Então, quando você estiver lendo lá a prova e ver que quais são as medidas aplicadas à criança ou adolescente por ato infracional e tal, se você vê menos de 12 anos, fique atentos, porque lá nós estamos diante de medidas protetivas. Já as medidas socioeducativas, sim, a coisa fica bem mais complicada, porque, vamos dizer assim, ele tem um caráter muito mais punitivo, não é? Não podemos dizer que existe pena, mas você vê uma certa sanção do Estado aqui nessa respectiva construção. Então, esse é um tema que você não pode esquecer, distinção entre criança e questão do adolescente, mas o outro lado, que é o lado do direito civil, que é a questão específica dos princípios fundamentais e dos direitos fundamentais, sempre temos uma questão de ordem prática. Então, César, vamos lá trabalhar essa respectiva construção e vamos falar sobre os princípios fundamentais do direito da criança e do adolescente. São 4. Já coloco para vocês aqui. É o princípio da proteção integral. Ele está bem claro para nós no artigo 1º da Lei 8.096, passando a criança e adolescente status de sujeito e não uma ideia de simplesmente aplicação de sanções, mas a ideia de que eles não são objetos de intervenção de terceiros ou de seu representante, ou seja, a ideia de que ele é sujeito de direitos e tendo um princípio da participação tanto do Estado, da família e da sociedade, artigo 227 do Código Civil. Nós temos aí dentro também o princípio da prioridade absoluta, já coloco isso para vocês, que a criança e adolescente tem atendimento de forma prioritária, esse é um ponto, ele tem direito de ser atendido antes. Logo depois nós temos o princípio da condição peculiar da proteção da criança e do adolescente, não é, como pessoa em desenvolvimento. Então, essa é uma distinção importante entre a ideia da criança e do adolescente, positivada no artigo 6º do ECA. E, por fim, claro, o princípio da participação popular. Eu não aprofundo muito, porque, na verdade, nós temos os temas especiais, ou, de certa forma, os direitos fundamentais da criança e do adolescente. E aí nós temos direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, direito a respeito, direito à dignidade, convivência familiar e comunitária. Esse é um temaço importante que nós vamos enfrentar aqui. Você pode perceber que na codificação ela é o que tem maior número de artigos. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. E, por fim, a questão da profissionalização. Bem, César, vamos tentar entender um bate-bola bem rápido aqui como isso funciona. Direito à vida e à saúde. Você vai lá no artigo 7º e no artigo 14 e vai entender, por exemplo, que a questão do direito à vida e à saúde estão mais do que positivados. O artigo 8º diz que nós temos aí toda uma formulação de proteção de políticas públicas, essa, por sinal, foi uma alteração de 2016 importante, e dizendo que no próprio artigo, não é, nós temos aí políticas públicas de saúde da mulher no período da gravidez, tendo o parto humanizado, a questão do direito a um acompanhante obrigatoriamente, nesse momento super especial, nós tivemos um episódio horrível recentemente estabelecido aqui dentro, né? Nós temos o direito não só na lei de execuções, mas também no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, do direito ao aleitamento
regulamentado no artigo 9º. Nós temos um ponto que espero que não seja objeto de questionamento, uma alteração de 2019, dizendo que nós temos aí o Dia Nacional de Prevenção da Gravidez no dia 1º de fevereiro. Temos o artigo 10º que diz, claro, que quanto a esse respectivo direito, os estabelecimentos de saúde, hospitais, são obrigados a denunciar casos, muitas das vezes, de violências e maus tratos, então está previsto ali dentro. Esse é um ponto bastante interessante, dizendo que há responsabilidade nesses agentes quando há só não comunicação. Nós temos a questão do direito à liberdade, respeito e dignidade, eu acho que isso é muito importante. O direito da criança e do adolescente não ter violado esses direitos de liberdade, de pensamento e da própria dignidade é muito importante para efeitos de proteção da criança e do adolescente, porque ele pode ter amplo acesso ao logradouro, espaços comunitários, direito de livre expressão e, acima de tudo, meus queridos, criança tem que brincar. Isso faz parte da interação social e das formas de crescimento. Eu sou muito a favor da ideia do ensino e da ideia do aprendizado realizado por trás do construtivismo. Só que, meus caros, esse direito todo que a criança e o adolescente tem, previsto entre o artigo 15 e o artigo 18, precisa muitas das vezes de vamos dizer assim, elemento de construção, e o poder familiar se apresenta nessa hora como um papel muito importante, dizendo que você tem esse direito, mas ele não pode ser exercido de forma violenta, nem psicologicamente e nem fisicamente. O artigo 18A coloca no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma lei de 2014, a Lei 13.101, uma lei que foi super criticada, mas que, se você for para lá para ler, ela tem sua função, dizendo que nenhuma criança e adolescente tem direito de ter tratamento de castigo físico, de um tratamento cruel ou degradante, sob pena de sanções estabelecidas no ECA. Bem, eu fui bem rapidinho nesses primeiros dispositivos, porque o que dá mais trabalho, eu acredito que nós vamos aí quase até o final do nosso encontro, é a questão específica do direito à convivência familiar e comunitária. Esse é um ponto muito sensível, do artigo 19 ao artigo 52, vamos tentar desvendar algumas coisas importantes. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês, que a criança e adolescente tem direito de convívio na sua família natural ou estendida, que isso fique bem claro. Mas se eu tiver situações de excepcionalidade, ou seja, situações em que essa criança está em risco, é claro que ela será colocada em família substituta. Meus caros, família hoje em dia tem um conceito amplo, ou seja, aquele incorporado no artigo 226, família monoparental, família naparental, família unipessoal, família homoafetiva, família hétero, família mosaico, família plurilateral, todos eles têm esse respectivo direito. Meus caros, cuidado com os termos. Nós utilizamos o termo, ao invés de recolhimento a abrigo, recolhimento institucional ou recolhimento familiar. Isso é muito importante, meus queridos. E nós temos aqui todo o procedimento de proteção nesse sentido. A busca na família extensa é muito importante e ela pode ser promovida. Então, uma criança que o pai e a mãe não têm condições de manter, eventualmente na figura da mãe, de uma avó, de um tio, de um primo, pode ser o lugar mais adequado. E não confundir. Essa questão já foi objeto de questionamento em provas do exame da ordem. O artigo 19b, que trata da questão do programa de apadrinhamento. Não falamos de adoção, mas apadrinhamento. É um programa de reingresso na própria construção familiar. César, quais são as grandes pegadinhas que nós temos aqui? Colocação em família substituta é excepcional, ela somente vai ser utilizada quando não houver a possibilidade de realocação na família natural ou na família estendida. Meus caros, nós temos 3 formas de colocação em família substituta. Não se esqueçam, a guarda, a tutela e a adoção são ferramentas importantes. Professor, lendo a prova, como que eu preciso tomar um certo cuidado para colocar a criança em família substituta? Cuidado! Existem critérios gerais, ou seja, aplicados para qualquer tipo de colocação em família substituta, artigo 28 e 29, e alguns critérios específicos na adoção. Mas eu quero que você fique atento na sua prova às palavras. Prestigiar a vontade da criança e adolescente, ele deve ser escutado, isso é muito importante.
Menos de 12, facultativo. Acima de 12, obrigatório. Prioridade, claro, primeiro de ser colocado em família ampliada, de por afinidade ou por afetividade, se não for possível, em outra situação. Não se separa grupos de irmãos. Respeita-se as crianças provenientes de quilombos, não é? Esse é um ponto bastante interessante, ou de origem dos povos indígenas ou dos grupos indígenas, assim preferirem. Nós temos que entender, meus caros, que não é somente uma questão de realocação. A aptidão dos requerentes nesse sentido é muito importante para esses respectivos fins. César, dentre as 3 modalidades, guarda, nós temos também, como muito bem coloquei para vocês, a questão da tutela e da adoção. A guarda, meus caros, aqui do ECA é um pouquinho diferente. Não é desdobramento de poder familiar. Nós temos aqui uma situação muito pontual, que é aquela, meus queridos, do campo de proteção. Então eu tenho novas modalidades de guarda que não são tão conhecidas assim como aquela questão da guarda alternada, guarda compartilhada, não. Se você for ver o artigo 33, por exemplo, nós temos a guarda provisória para regularização de uma situação de fato, nós temos a guarda para atender situações peculiares do parágrafo 2º, esse é um ponto muito interessante. Nós temos também uma interpretação do parágrafo 2º, que é a guarda para suprir também a ausência dos pais. Ou seja, esta guarda, meus queridos, aqui é sensível porque precisa ser estudada de uma forma excepcional. A tutela no direito da criança e do adolescente é utilizada muito pontualmente, porque ele é um instituto muito mais de direito civil de cunho patrimonial. Isso não quer dizer que nós não podemos ter a tutela com o diálogo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tutela, matéria do nosso queridíssimo professor, que traz trabalhar com vocês a questão do direito de família e de sucessões, ou seja, quem trabalhou com vocês em outrora essa respectiva temática. Lembrem-se que tutela é para menor, uma situação de direito assistencial, e curatela é aquele para também igualmente incapaz, mas maior. Já vi situações, viu gente, de menores de idade já serem colocadas diretamente sobre curatela para não existir a necessidade de reversão quando pessoas que têm uma deficiência intelectual muito grande, então já se aproveita o mesmo processo. A adoção, por sua vez, meus queridos, tem requisitos próprios. A partir do artigo 39, fica muito atento. É um ato de amor e não é um ato de acolhimento. Não existe essa ideia que eu quero acolher uma pessoa na minha casa. Não, eu quero dar amor. Colocação em família substituta é um ato muito importante. Todos aqueles requisitos já colocados antes, aqui, mais uma vez, com algumas características específicas. A adoção é ato pessoal, não cabe por meio de procuração. A idade mínima para adotar é 18, né? E a diferença entre idades de 18 a 16. Os casais em matrimônio, separados até mesmo, podem adotar, existe adoção pós-mortem prevista na lei. A questão das vantagens para o adotante também é um requisito fundamental, ou seja, não é somente um benefício para quem está sendo adotado, é um benefício para quem está sendo também o adotante nesse caso. Já o adotado, meus queridos, tem somente os seus requisitos também, somente crianças e adolescentes. A adoção de maiores, meus caros, simplesmente acabou no Brasil. O adotado, meus queridos, deve manifestar a sua vontade. Eu lembrei para vocês e falei isso para vocês. Cuidado com o artigo 45, parágrafo 2º. Esse é o ponto interessante. A questão dos grupos de indígenas e também dos grupos decorrentes de quilombos devem ser respeitados. Essa é uma previsão de 2009 que retirou da competência do Código Civil todo o procedimento da adoção. E claro, meus queridos, como regra geral, o adotado deve estar inscrito obrigatoriamente na Vara da Infância e da Juventude no Sistema Nacional de Adoção. Meus caros, a ausência do respeito disso é fraude na adoção, ou seja, deve ser tomado um cuidado danado nesse sentido. Consentimento dos pais ou responsáveis, artigo 45, é fundamental, somente nos casos em que eles não forem conhecidos ou não puderem manifestar vontade, é dispensado, mas manifestação é muito importante. Estágio de convivência, não tem prazo, artigo 46, quem vai, de certa forma, estabelecer o estágio de convivência é nada mais, nada menos o juiz da causa. Cuidado com o estágio de convivência na adoção internacional. Precisa obrigatoriamente ser em território nacional. Ponto interessante da adoção, professor César, efeitos. Os efeitos são sentidos de forma violenta. Por que, César? Acaba-se todo o vínculo anterior, esse é um ponto muito interessante, e extingue-se qualquer tipo de relação.
Cuidado, algumas anotações ficam realizadas. Você pode mudar nome e prenome e você simplesmente passa a fazer parte integrante e tem os mesmos direitos de qualquer outro filho. Último dois temas para nós encerrarmos esse nosso encontro. Foi rapidinho e foi um ponto interessante. Criança tem direito à educação, cultura, lazer e esporte, está previsto no ECA. Cuidado, meus queridos, porque esse direito a amplo acesso, né, foi e continua sendo muito complicado. Na pandemia nós tivemos aquela ideia das pessoas quererem realizar o estudo dentro de casa, ou seja, afastado das instituições de ensino. Eu vou ser muito sincero para vocês, principalmente nos casos das crianças e adolescentes, eu entendo que a matrícula na escola é obrigatória, sim, porque faz parte do procedimento de socialização, e ainda mais, a escola é uma ferramenta de controle dos pais dos pais como dos seus representantes legais. Eles precisam, muitas das vezes, com um sistema de freio contra pesos. Não é somente o médico, mas a escola também cumpre um papel importante, não somente de proteção, não é? Mas também de educação. Essa que eu acho que é muito importante. E por fim, porém não menos importante, o último tópico, a criança e o adolescente têm direito à profissionalização e à proteção do trabalho, o artigo 60, o artigo 69. Esse é um tema também do direito do trabalho, que deve ser respeitado por lá, mas o artigo 60, não é? Que foi revogado quando da redação do artigo 7º, quando nós temos ali o inciso 32, mas a gente tem algumas regrinhas interessantes. Menor de 14 anos não trabalha, não pode exercer qualquer tipo de emprego. Não podemos ter trabalho infantil. Dos 16 aos 14, ou melhor dizendo, dos 14 aos 16, nós temos ele pode trabalhar na condição aprendiz e, salvo me engano, não sou professor de direito de trabalho, o contrato de aprendiz vai até os 20 e tantos anos. E por fim, dos 16 aos 18, ele é livre para trabalhar, contando que não seja um trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Estes eram os temas que nós temos aqui. Perguntas nesse sentido sempre vêm, ou seja, coloquei para vocês aqui todos os direitos especiais ou temas especiais, direito à vida, à saúde, direito à liberdade, respeito, dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, cultura, lazer e esporte, e por último, direito à proteção do trabalho. Estes temas sempre são objeto de questionamento em prova, hein, pessoal? Fiquem atentos, eu acredito que eu possa ter salvado a sua questão de ECA. De vez em quando cai alguma coisa sobre prevenção, que é a questão dos produtos e serviços e a questão do direito de viajar, já tivemos questões nesse sentido. Muito com cuidado com a questão específica dos conselhos tutelares, artigo 131, vejam que eles servem como administração da justiça. É um órgão autônomo, administrativo. Não tem, o judiciário, de certa forma, né, tem o controle para, dois pontos, realizar a revisão, mas ele, de certa forma, não é vinculado a essas atribuições, ele é um órgão administrativo. Cuidado, hein? Questões de números, muitas das vezes de vagas, quem pode ser, muitas vezes, conselheiro tutelar, tem essa respectiva construção. Artigo 131, as suas respectivas atribuições. E por fim, porém não menos importante, começamos assim, terminamos assim, cuidado com a prática do ato infracional, porque ele pode ser aplicado à criança e adolescente até os 21 anos de idade, por conta da teoria da atividade. Ou seja, se faltava um único ano para ele completar 18 anos e ele completou um ato infracional cujo, por exemplo, a pena, entre aspas, dele, ou a sanção, era exatamente o acolhimento institucional, ou seja, a sanção, aí muitas das vezes, de internação, ele vai poder ficar lá até os 21 anos de idade. Maravilha? Então, cuidado, questõezinhas. Espero que eu tenha salvado mais uma das 40 questões para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. E nós seguimos juntos. Até mais, um próximo encontro.